Mais um episódio do Conexão by Cíntia Monerá no ar. E é claro, sempre com convidados especiais. E hoje eu vou bater um papo com a ortodontista e odontopediatra, doutora Charbeli Chaves, que atua há quase 30 anos nessa área. Bem-vinda, minha querida Charbeli! Obrigada! Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de falar tantas informações importantes para a saúde das crianças, adolescentes e futuros adultos. E é um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço mais uma vez. São tantas perguntas, mas a gente vai começar eu acho que para as mulheres, né, que estão grávidas, é muito importante o acompanhamento odontológico nessa fase. Explica por quê. Então, a saúde bucal da gestante, ela interfere diretamente no desenvolvimento do bebê. E existem questões graves, como doença periodontal, a gengivite, que causa sangramento, as bactérias da boca podem entrar na corrente sanguínea e causar alguns problemas, como, por exemplo, um parto prematuro. Jura, Charbeli? Até um parto prematuro? Sim. Então, a gestante, ela tem que ter uma higiene bucal muito adequada. A gente pede, normalmente, uma revisão de 6 em 6 meses, mas a gestante a gente até pede para reduzir. Pelo menos 3 em 3 meses, para ser bem acompanhada. Em casa também, ela ter uma higiene bucal muito boa e ser orientada para isso. E ter um parto tranquilo e saudável. Agora, enfim, depois, né, da gestação, vem o bebê. A partir de que idade não, mas meses, né, a gente pode começar a fazer a higiene bucal nesse bebê e como ela deve ser feita? Então, a mesma atenção que o bebê tem com relação aos cuidados pediátricos, ele também tem que ter os cuidados com a saúde bucal. Graças a Deus, hoje em dia, a maioria dos pediatras tem essa atenção e já adiantam todo esse processo pra gente, né? E o bebê, a boca do bebê, ela tem que ser limpa, ela tem que ser higienizada, mesmo antes dos dentinhos nascerem. O próprio leite da mamãe, ele precisa ser removido com cautela, com cuidadinho, com uma gaze molhada, com uma aguinha filtrada, destilada, mesmo sem dente. Passando na gengiva, né? Passando na gengiva, com cuidado, com carinho, fazendo uma cosquinha e não deixar aquele leite ficar estagnado ali na gengiva. A gente pode ter uma baixa de imunidade e causar até uma candidíase, né? O famoso sapinho, que a gente fala. A língua também é um local de muita aderência do leite e aí as bactérias agem de uma maneira não saudável. E aí faz a limpeza na língua também do bebê? Na língua também. Tá. Agora você falou de amamentação. Qual a importância da amamentação, né, para o desenvolvimento das estruturas faciais do bebê? Então, o movimento da amamentação, o movimento que a criança faz para sugar o leite, aquele esforço, ele sim é muito importante para o desenvolvimento de todas as estruturas da face. Da respiração, ali ele sela a boquinha no peito da mamãe e desenvolve a respiração nasal, que é muito importante. E o movimento da boca para sugar o leite vai estimulando o crescimento das estruturas faciais harmonicamente. Bom, você falou de amamentação, agora a gente vai falar sobre a aparição dos primeiros dentinhos, né? Que a gente fica assim, emocionada quando surge o primeiro dentinho, Charbeli. É mito ou é verdade que um dos sintomas, né, dessa aparição dos primeiros dentinhos ocorre a febre? Não é mito, é verdade. Não só a febre, como diarreia, porque a salivação aumenta. Então, pode causar uma diarreia e irritabilidade da criança. O nascimento do dente é um trauma, porque ele rompe um tecido, que é a gengiva, e causa um processo inflamatório. Então, a reação do organismo a um processo inflamatório é uma febrícula. É nada grave, mas sempre pode aparecer uma febrícula. Salivação e aí, em consequência, a diarreia. E o que a gente pode fazer para amenizar esse incômodo, né, que o bebê... Quais são as técnicas que a gente usa? Tem alguma medicação natural? O que a gente pode fazer? Então, a melhor maneira de contornar essa situação, e isso vai de criança para criança, tem crianças que têm reações, tem crianças que não passam e não têm nada.
A melhor maneira de amenizar essa situação é usar mordedores adequados, né? Tem alguns hoje em dia que você bota no congelador e aí é um gelzinho que a criança vai mordendo e até estimula aquele processo inflamatório ceder. Tá. Com relação à medicação, se for uma irritação muito grande ou uma febre um pouco mais alta, tem que entrar com medicação oral e aí a gente pede ajuda de orientação do pediatra. Tá. Mas existem medicações naturais, como a camomila, a camilia, que é um blisterzinho que você coloca no dedinho limpo e faz uma massagenzinha ali, principalmente antes da alimentação, que é onde irrita mais. Posso falar? E a gente fica desesperada, né? Porque eu passei com os meus 2 filhos essa fase dos dentes nascendo e eles ficam muito irritados. E às vezes a gente acha que a medicação não tá fazendo efeito. Ou seja, ter paciência e usar o mordedor e esses, né, outros alternativos naturais também, né? Agora, uma dúvida também que eu tive na época, até quando teve a troca dos dentinhos, né? É normal daqueles dentinhos brancos, pequenininhos, quando tem a troca, aparecerem uns maiores e amarelados? Sim. Maior porque a criança vai crescer. E a gente está fazendo uma troca de um dentinho infantil, né? Que a gente chama popularmente de dente de leite. Uhum. E a criança precisa trocar para acompanhar o crescimento. Então, vem um dente maior, que aí já é definitivo. E os dentes, na dentição definitiva, a gente tem nuance de cores. Então, a gente vai de um amarelo quase branco, uma cor bem clarinha, até um amarelo bem mais escuro. Então, quem vai ditar a cor que o dente vem é genética. A gente não tem como interferir. A gente interfere orientando que isso vai passar e que a limpeza e a escovação são atitudes muito importantes para manter aquele dente na cor natural dele. Perfeito. Né? Mas esse contraste, enquanto está havendo a troca, assusta um pouco. Assusta. E quando é que a gente começa a incentivar, né, as crianças a passarem um fio dental? O quanto antes. Hoje em dia, a gente tem um fio dental muito interessante que é muito fácil deles começarem a usar. É lógico que a gente não vai ter uma cooperação excelente da parte deles. É difícil, né? É difícil, é um treino, até pra gente, né? Então, eles precisam da nossa ajuda. Nenhuma criança consegue manter uma excelente higiene bucal se ela não tiver a ajuda de alguém. Perfeito. Deixar fazer sozinho? Sim, tem que deixar, tem que te imitar. Mas tem sempre que dar uma supervisão. Agora, a pasta de dente, Charbelli, essa é uma dúvida também que muitos pais têm. Com flúor ou sem flúor? E qual é o período que a gente pode introduzir já o flúor para a criança? Então, hoje começa-se com flúor. Ah, já começa com flúor? Já começa com flúor. Sendo que, aí uma orientação particular minha, a pasta com flúor só deve ser administrada pelo responsável ou por quem está sempre com a criança. Sempre orientada. Quantidade e horário. Quando a criança costuma ficar muito tempo na escola, numa creche por muito tempo, a gente realmente não sabe como vai ser esse controle de colocação da pasta na escova. Então, eu oriento que leve a sem flúor. Casinha de vovó, não sabe quem vai tomar conta daquilo, sem menosprezar a responsabilidade dos avós. Com certeza, que ajudam muito a gente. Mais orientados, pode mandar com flúor. Mas se a gente não tiver esse controle, a gente precisa que, por precaução, mande a sem flúor. Mas a escovação em casa, desde sempre, com flúor. Ai, olha só, gente, eu não sabia disso. Vou até introduzir isso na Valentina agora. Ela tá com 3,5. Já tá posso começar a usar com flúor, né? Sim. Ótimo. Aí, outra questão que aconteceu comigo foi quando o Pedro teve a troca dos dentes de leite, né? Já pros... como é que se fala? Definitivos, os definitivos, permanentes. Gente, lógico. E aí, o que aconteceu, Charbelli? O dentinho dele não tinha caído e já estava nascendo o definitivo.
E aí, isso é normal acontecer? Isso é comum, mas não é normal. Isso é comum, desculpa. Comum, mas não é normal. O normal é que o dentinho de leite fique mole, porque o permanente ele vem reabsorvendo a raiz do dentinho de leite e ele fica só o que a gente pega na mão, que é a coroa. E aí vem, ele abre o espaço para o permanente vir. Por que que pode acontecer uma retenção daquele dente mais tempo do que deveria? Tem 2 motivos. Ou a criança tem uma gengiva fibrosa, a textura da gengiva dela é muito fibrosa, e aí fica aquele dente retido ali, preso pela gengiva, não consegue se soltar. Como é que a gente resolve isso? Indo no dentista tirar, aí não tem muita solução, e a gente pede para estimular a mastigação. Uma fruta, frutas como maçã, pera, que se faz o esforço mastigatório, isso estimula a saída. E o outro motivo é a falta de espaço para o dente que vem, o definitivo, nascer. Então, muitas vezes ele não tem espaço, ele procura outro lugar para nascer. Perfeito. Então, muitas vezes você vê, o dentinho veio por fora e o de leite está ali por dentro e não saiu. Por quê? Não tinha espaço para ele nascer ali. Aí ele procura outro caminho, o dente não segue o caminho certo do dente de leite, o dente de leite não sai. Aí, nesse caso, tem que tirar. Foi o que aconteceu com o Pedro, né? Tem que levar no consultório e arrancar, que não vai ter jeito. Tá, aí você falou da falta de espaço, isso é bem interessante. Quando é que a gente percebe, ou a partir de que idade, né, a criança, com essa questão de falta de espaço, vai ter a necessidade de usar um aparelho? Eu oriento que essa criança seja avaliada numa visão ortodôntica. Perfeito. Não só a clínica, como a gente falou, já deve começar bem antes. Mas a visão ortodôntica, a gente deve começar essa avaliação a partir da primeira troca dos dentinhos da frente, que são os primeiros. Tá. A partir dessa troca, a gente já tem uma visão de como vai caminhar essa boquinha. E aí a gente precisa de exames complementares, como radiografias, às vezes traçados de estudo do crescimento, para a gente saber se vai ter espaço, não só para os que estão vindo ali agora, como os mais para frente. Bom, as técnicas, elas evoluíram muito, né? Sim. Eu sou da época do aparelho fixo da frente. Usei até o sublingual, né? Que facilita muito, né? Que fica por trás, né? Da arcada dentária. E hoje a gente tem o Invisalign, não é isso? Isso. Como é que fica para essas crianças, né? Que são bem novas, a gente tá falando de criança de 6 anos. Quando há necessidade de intervenção. Como é que fica essa questão da responsabilidade, do cuidado, de usar um aparelho, mesmo sendo ele... Porque o Invisalign você tem que botar e tirar, né? Os fixos ainda ajudam, tem um móvel também. Como é que você trabalha isso com os pais, Charbelli? Então, eu não tenho problema. É lógico que o trabalho pré é muito grande. Eu sou apaixonada por essa fase. Então, eu não meço nenhum esforço para sentar com os pais, para sentar com quem tiver que sentar. E eu vou te falar, sabe quem mais me ajuda nesses tratamentos? Quem? São as babás. Que bom. Hoje as babás me mandam mensagem para falar, doutora Charbelli, encaixou perfeitamente, a Clarinha tá usando muito bem. Ou, doutora Charbelli, Clarinha não conseguiu usar dessa vez. A babá me ajuda. Então, assim, quando uma criança entra num tratamento, todo mundo entra junto. A família tem que entrar junto. Perfeito. Senão não funciona. Mas eu tenho muito menos problema de cooperação com as crianças e com adolescentes, por incrível que pareça, do que com o adulto. Mentira, o adulto ele não é tão responsável. Gente, Não. Olha isso, recado, né, Não. para os adultos aí, o quê? Acima de 30, 40? Vão com aquela vontade de resolver, de consertar, mas a gente fica. Ih, não usou. Ih, teve não sei o quê. Ih, teve um churrasco. Ih, teve não sei o quê. As crianças, hoje eu adotei um protocolo meu, tá? Não é da empresa Line, esse é um protocolo meu, que elas não tiram o aparelho fora de casa para se alimentar. Então, elas comem com o aparelho. Com o próprio Invisalign? Elas comem com o Invisalign. Ou seja, fizeram exercício, porque deve ser, não é desconfortável? Não é. Eu nunca usei Invisalign, tá, gente? Por isso que eu tô... Não é.
lógico, gente, não é o ideal. O ideal é que tire, se alimente, escove o dente, escove o aparelho para botar de volta. Perfeito. Óbvio. Mas a gente adapta cada um. Tem criança que, mesmo com 8 anos, 9 anos, tira, escova o dente na hora do recreio, coisa que a gente não vê isso acontecer. É verdade. E bota o Invisalign de novo. Tem crianças que não têm essa mesma responsabilidade ou um hábito também, quer jogar bola, Lógico. Para ele não interessa perder 5 minutos a bola é mais importante, a conversa é mais importante. Então eu falei assim, então chega, não tira mais. Agora, chegou em casa, tem que tirar, tem que fazer higiene, tem que limpar direitinho. E isso tudo a família tem que ajudar. Agora, uma dúvida minha, tá? O Invisalign, ele veio para substituir de vez os aparelhos fixos e os móveis? Sim, com certeza. Veio salvar a nossa vida. Qual é a diferença, assim? Eu acho que ele é muito mais fácil, né? Para você usar no dia a dia. A gente tem várias vantagens com relação ao aparelho tradicional, que a gente chama. E primeiro, na fase pequenininhos, tipo, aonde a gente diagnostica que tem um problema, 7 anos, 6, 7 anos, a gente tinha que trabalhar uma etapa, por exemplo, de abertura da boca que estava fechada ou a mordida estava cruzada. Então, a gente fazia a etapa da abertura, depois a gente esperava todos os dentinhos de leite caírem, para os dentes permanentes nascerem, rezar para que viessem todos, nada fique lá dentro e botar o aparelho fixo. Hoje em dia, com o Invisalign, eu pego uma criança com um problema de 7, 8 anos, eu consigo trabalhar tudo ao mesmo tempo. Perfeito. A abertura, o alinhamento, encaixar, eu brinco falando, não é uma brincadeira, é verdade, eu preparo a casinha para os dentes que vêm depois. E quando esses dentes vêm, eles já vêm tudo encaixando na posição correta. Ou seja, otimizou tempo até para a gente fazer o tratamento mais rápido. Tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Para o paciente, né? Porque chega com 12, 13 anos, onde uma menina já está com todos os dentes trocados, ela não precisa mais de aparelho. Coisa que com os antigos eu acho, mas os outros métodos tradicionais demorariam mais tempo para você poder ter... Ela estaria começando a botar. Entendi. Por conta da idade. Isso. Perfeito. E mais importante falar que ali você termina um tratamento, mas você não dá alta para criança. Ela tem crescimento. Ela tem que ser acompanhada, mesmo que use o aparelho só para dormir, ela tem que ser acompanhada até o final do crescimento dela. Isso tanto na falta de espaço, quando você identifica que a criança tem... Eu não sei se é identificado em criança ou numa fase mais adulta. A mordida cruzada. A mordida cruzada é um caso à parte, vamos dizer assim. Detectada, ela tem que ser resolvida. Ponto. Independente da idade. Eu tenho crianças de 5 anos tratando a mordida cruzada. Então você já vê... Aí não é Invisalign. Aí é um aparelhinho que tem que... bota presinho na boca, tem que descruzar. Me fala qual a importância, isso é bem interessante, porque isso interfere também na questão da respiração e na questão da maior idade e até na fase mais idosa, né? Enfim, explica pra gente. A mordida cruzada, ela, além de diminuir o espaço, principalmente da arcada superior, ela trava um crescimento. E, mais importante ainda, ela desloca a boca. Quando você tem uma mordida cruzada, 90% delas, você tem uma criança que faz assim, ó. Ele fica com a maxilar, entendi. Girado, ou para um lado ou para o outro. A não ser que essa mordida seja cruzada bilateralmente. Aí ela trava muito o crescimento da boca de cima. Então tem que ser descruzada. Então quando a gente faz um movimento para um lado ou para o outro da boca de baixo, que é a mandíbula, na fase de crescimento, você pode provocar um crescimento assimétrico daquela mandíbula, né? Porque o crescimento tá aqui, ó, nesse ponto. Se eu faço um deslocamento da boca, se a criança faz isso para fechar, ela tem mais espaço para crescer aqui do que aqui. E aqui pressiona. Entendi. Então, ou seja, vai crescer com uma... Assimétrico. Vai crescer errado. Então, a mordida cruzada tem que ser resolvida. E isso interfere também na respiração, em tudo, né? Também. Porque ela
aperta a boca de cima, que é a maxila, e a maxila, ela é base da fossa nasal. Então, quanto mais apertadinha o céu da boca, menos passagem no nariz de respiração. Aí vai fazer aquela respiração bucal, né? Bucal, Que é a errada. que é errado. Ai, viu, gente? Tanta informação. Agora a gente tá falando da questão dessa fase da mordida cruzada e os sisos, Charbelli, né? É uma questão também... Gente, os sisos, eles nascem ou não nascem. Como é que a gente identifica, né? Tem problema se o siso não nascer? A partir de que idade? Como é que a gente tem que fazer para extrair? Não deve extrair? O siso, ele é um dente que vem numa posição muito ruim. Ele é um dente que vem no final de uma série de 28 dentes no total, né? Ou seja, 4 quadrantes, né? E na maioria dos casos não tem espaço para ele nascer. E dente é igual unha. Uhum. Se não nasce, ela fica encravada, certo? E causa vários problemas pra gente. O dente que não nasce, ele pode causar inúmeros problemas. Não só como uma pressão, dor, mas até evoluir para um cisto, tá? Nada grave. Não é tumor, não é câncer, é um cisto, tá? Que pode ter outros problemas, outras consequências. Mas principalmente é causar dor, né? Dor, Incômodo. pressão, né? E o ideal é que ele seja removido. Em alguns casos específicos, como um tratamento ortodôntico. Você bota tudo bonitinho lá e aí, de repente, ele faz uma pressão para nascer. Pois é, e aí? Como é que faz? Ele Tudo aquele trabalho que você fez... Ele tem o poder de empurrar dente? Ele tem o poder de empurrar dente. Pode ter outras questões envolvidas com ele ajudar a empurrar dente? Uhum. Tem o crescimento ou o envelhecimento, entendeu? Porque a boca envelhece também. Então, uma pessoa, sei lá, de 30, 35 anos, que tem um siso, que nunca manifestou, de repente ele começa a aparecer, isso acontece. Junto com o envelhecimento, que causa reabsorção dos ossos, ele pode potencializar um movimento nos dentes. Então, assim, tem o siso. Vamos avaliar esse siso, vamos acompanhar pelo menos até o final do crescimento desse adolescente. Perfeito. Se não tem espaço, se corre um risco, eu indico a remoção. Perfeito. Graças a Deus, a humanidade tem evoluído e com isso os sisos estão sumindo. Tem gente que não tem siso. Que máximo. Que bom, gente. Menos dente para extrair, porque é horrível, né? Vamos combinar. Tem gente que já não tem siso. Inclusive, quando vai uma paciente adolescente fazer uma avaliação, eu falei, olha, eu preciso desses exames radiográficos. Aí a mãe, e os sisos? Eu falei, vamos ver primeiro se tem. Perfeito. E a própria criança, adolescente, já sabe. Eu devo ser evoluído, eu não vou ter. Então reza. Agora, você falando dessa questão do siso, né? Dos adolescentes, a puberdade, Charbelli, a importância de quando você avalia que é preciso fazer uma intervenção do uso de um aparelho, de um Invisalign, enfim, para a puberdade. Como é que funciona isso? Então, é uma fase complicadinha, né? A cooperação na puberdade é uma fase complicada, apesar de que eu não tenho problema com os meus pacientes. Um ou outro que sai da linha, a gente dá uma chamadinha e tal, resolve. Mas é uma fase muito importante de crescimento. É a fase do estirão, né? Todas as crianças, uma hora, dão aquela crescida rápida, né? Essa fase é uma fase muito importante, mas é a última fase que a gente pode, ou que a gente precisa usar esse crescimento para corrigir alguma coisa. Se passar essa fase e a gente tiver um problema esquelético para estimular um crescimento, por exemplo, da boca que ficou lá atrás e não cresceu, ou não deixar que o queixo vá à frente, fica, né? É a última fase que a gente tem. Então, a menina, por exemplo, ela já entra numa curva decrescente de crescimento aos 16 anos. Algumas meninas hoje mais cedo, outras um pouquinho mais tarde. Decrescente. Então, a gente já não tem tanta resposta do organismo para um estímulo, por exemplo. E os meninos, geralmente? Os meninos um pouquinho mais tarde.
Os meninos normalmente entram na decrescente por volta de 17 anos, 16 para 17. Um aninho de diferença entre outros. Mas aqui tem uma diferença, né? E aí, essa fase, então, é que a gente tem que ficar mais atento. Tem. Agora, a gente tá falando dos adolescentes, e essa pergunta é meio polêmica, né? Porque os adolescentes, hoje em dia, todo mundo tem acesso a muita informação. Verdade. E tem aquele padrão de beleza estereotipado, né? Que a internet tá aí para cada vez mais afirmar o que é belo, o que não é belo. E aí entra a questão de coloração dos dentes, né? Que a gente falou da troca dos primeiros dentinhos. O que acontece? Tem muitos adolescentes, eu vejo, né? Filhas de amigas, enfim, que querem, porque 15 anos, vou fazer 15 anos, né? Que é o marco. Fazer clareamento, né? Para ter o dente mais claro, clareamento dental. É indicado para essa idade? Então, Cíntia, não é indicado. Uhum. Mas a gente tem que ser realista que realmente tem algumas crianças que a gente tem uma coloração um pouquinho mais escura e que incomoda. E muitas vezes incomoda a gente que tá ali falando, não, vai escovar, isso aí amarelo é sujeira. A gente tenta burlar algumas para tentar avançar e estender um pouco mais essa decisão. Clareamento, porque a gente quer que escove o dente todos os dias, é difícil. Exato. Já escovou o dente. Eu, então, lá em casa, fico que nem a doida, né? Pedro, já escovou o dente? E às vezes ele fica com Pedro é paciente dela. Enfim, a gente fica penando pra tirar aquele amarelo do dente. Inclusive, quando ele vai lá fazer o flúor, melhora. Exato. Mas, e aí? Como é que lida com a questão da estética que os adolescentes, principalmente as mulheres, eu acho? As meninas muito mais. As meninas, Mas eu, particularmente, eu faço o seguinte. Cooperação. Eu te dou... Você vai fazer 15 anos? Tem festa? Ah, que legal! Seria tão bom, né? Se eu pudesse te dar isso de presente que você quer tanto. Mas eu só vou te dar com essas condições. Vou fazer sua limpeza hoje. Daqui um mês eu preciso ver como é que você tá. E dali outro mês você tem que estar tão bem quanto eu te deixei naquele 2 meses atrás. Aí eu vou fazer para você. Mas aí a gente tem que tomar cuidado, existem concentrações, qualquer tipo de clareamento nessa idade tem que ser muito supervisionada. Muito. Então, não existe pegar um produto de prateleira, um adolescente em fase de crescimento, em maturação, de esmalte dentário e fazer por sua própria vontade. Isso é tudo muito acompanhado e controlado. Mas aí sim, só na chantagemzinha de me cooperar. Até porque para nós adultos, né, o clareamento, fazendo de uma forma errada, atrapalha na proteção do esmalte do dente, não é isso? Não, sem dúvida. Qualquer tipo de substância química que você coloca no esmalte dentário, ela tem que ser controlada. Tudo em excesso faz mal. Uhum. E esse boom de clareamento, as pessoas estão fazendo qualquer coisa para o dente ficar branco. Não, e às vezes a gente vê até umas coisas, gente, que parece que passou sabão, uma coisa que não fica nada natural, fica artificial, né, Charbelli? E aí você tem que ter um senso, eu acho até o próprio dentista, né? De falar, olha, a sua coloração natural é essa. E aí, muitas vezes me perguntam, falam assim, vem cá, você tem lente de contato? Porque não adianta, eu faço clareamento, né, com o dentista e tal, minha coloração nunca fica igual à sua. Eu escuto isso muito das pessoas perguntando. Eu falo, não, é o meu dente mesmo, mas eu faço o clareamento com acompanhamento dentário, do profissional, dentista. Mas é isso, né, Charbelli? Às vezes você vai querer um resultado, alcançar um resultado que você não vai ter, por conta da sua coloração natural. Não, só com clareamento não. Aí hoje as pessoas estão correndo atrás de lente de contato e realmente o cuidado do profissional com relação a essas lentes de contato é o mesmo cuidado que a gente tem que ter com relação a essa estética
facial que hoje tá desenfreada, né? Não, inclusive adolescentes querendo fazer harmonização, Adolescente. né? E, enfim, você até contou um caso, né? Querendo fazer boca, porque festa de 15 anos queria fazer preenchimento de boca. Eu falei, mas você tá doida? Em hipótese alguma eu vou incentivar você a fazer isso. E ela tava sozinha comigo, a mãe não foi. Eu falei, inclusive, eu não posso de jeito nenhum de comentar com a sua mãe que eu não indico em hipótese alguma para você nessa idade. Pois é, tem que dar uma freada, porque senão... Agora, lente de contato, pra gente encerrar, porque são tantas dúvidas, a lente de contato, a indicação para um adolescente, a partir de que idade? Ou não é indicado? Então, a minha visão e da minha equipe, a lente de contato tem suas indicações, tá? É um dente que, por exemplo, bateu, precisou de um tratamento de canal, aquele dente não conseguiu ser clareado com todas as fórmulas que a gente tem de botar o clareador dentro, de fazer clareamento por fora. Aí sim, ele tem uma indicação de estabilizar aquela cor com uma lente de contato. Dentes que foram fraturados, muitos dentes que têm muitas restaurações, várias cores de resina, às vezes até os dentes muito escuros de pessoas mais velhas que não conseguem clarear de jeito nenhum. Tem suas indicações, não é sair fazendo... Mas a partir de que idade você acha essencial para um adolescente, no caso? Sempre pós-crescimento. Em fase de crescimento, não me indico e não se indica nada que então, nasceram seja todos os dentes, né? Os definitivos estão aí pode-se pensar em fazer a lente de contato. Exatamente. Nada antes disso. Bom, eu amei essa troca, muito enriquecedora. Eu acho que são dúvidas do dia a dia, né? Do que a gente deve fazer para manter aí os cuidados bucais, não só das nossas crianças, até da própria, né? De nós adultos também, mesmo, porque é uma função que a gente tem que ter aí todos os dias. Charbeli, obrigada, meu amor. Eu amei. Sempre bom ter você aqui. Qualquer dúvida ainda que tenha. Podem mandar perguntas, né? Quando o vídeo estiver aqui no ar, escrevam que a doutora Charbeli vai responder. Amei, obrigada, tá? Obrigada a você. Beijo, até o próximo episódio.